Fala pessoal, bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Bom, a gente vai mergulhar direto na fascinante arte de dominar as interações sociais na língua francesa. Sabe, isso vai muito além de simplesmente decorar listas de vocabulário em um aplicativo. A ideia aqui é se sentir realmente em casa numa cultura diferente, conectar-se genuinamente com as pessoas e participar daquela dança social sem tropeçar no ritmo. Nós vamos construir esse conhecimento bloco por bloco, transformando o que às vezes parece um bicho de 7 cabeças em algo super compreensível e natural. Então, bora começar? Imagina só a cena. Como a gente consegue navegar por uma sala cheia de novos colegas ou amigos franceses sem sentir que as palavras fugiram de vez da mente? É uma situação extremamente comum e, confessa, bem intimidadora. O coração dispara, a mão transpira e, no meio daquele pânico de não saber o que dizer, dá aquele branco famoso e, do nada, a gente solta um graças bem alto no lugar de um merci. Terrível, né? Essa ansiedade vem basicamente da falta de um roteiro claro sobre como agir e o que dizer nos momentos iniciais de um encontro casual. Pensa numa conversa casual de mesa, como se fosse a montagem de um grande quebra-cabeça em grupo. Cada pessoa traz uma pecinha essencial. Algumas peças são o vocabulário correto, outras são a confiança na pronúncia, e muitas são simplesmente entender o timing cultural exato de falar ou de ouvir. E o mais legal da nossa análise de hoje é que vamos entregar exatamente essas peças fundamentais que costumam faltar na hora H. Com a estrutura certa, qualquer interação que parece assustadora vira um momento super agradável e fluido. A nossa jornada hoje vai seguir este roteiro prático, passando por 1. Quebrando o gelo cultural. 2. Apresentações e diálogos iniciais. 3. Verbos e perguntas essenciais. 4. Perguntando sobre o tempo. 5. Expandindo com conjunções. E fechando com o 6. Refinando com preposições. Número 1. Quebrando o gelo cultural. A arte da aproximação e dos cumprimentos. A passagem do dia para a noite manda na nossa primeira regra de ouro. O clássico e famoso bonjour é a chave mestra durante o dia todo, sem erro. Mas, assim que o sol começa a se pôr, pronto, o charmoso bonsoir assume totalmente o comando da situação. Para dar um toque mais natural e inserir um advérbio de frequência no vocabulário, a gente pode pensar na frase « je dis toujours bonjour», que quer dizer «eu sempre digo bom dia». Ah, e claro, se o clima for muito informal e entre amigos de longa data, um salut bem alegre funciona maravilhosamente bem. Só que as saudações vão muito além das palavras, né? Existe um contraste visual gigantesco entre o aperto de mão firme, la poignée de main, e o famoso beijinho no rosto, la bise. O aperto de mão é a aposta mais segura e adequada para os primeiros encontros casuais ou profissionais. É quase um ritual sagrado por lá. Cruzou com alguém no corredor por 5 minutos? Aperto de mão no começo e no fim da conversa, sempre. Já la bise fica para o círculo íntimo. E olha esse fato incrível que as nossas fontes revelam. Existe literalmente um mapa na França só para la bise. Dependendo da região, a pessoa pode virar o rosto esperando 1, 2, 3 ou até 4 beijos. É uma coreografia social fascinante. 2. Apresentações e diálogos iniciais. Agora que o gelo quebrou, é hora de fazer as honras. Vamos para as ferramentas práticas de um diálogo real. Imagina um roteiro clássico de festa. 2 pessoas se encontram ali perto da mesa de bebidas. Uma delas chega com confiança e diz Bonjour, je m'appelle Thomas. A outra responde na lata Enchanté, je suis Marie. Usar je m'appelle ou je suis é ágil, é direto e funciona sempre. Aí, do nada, chega um terceiro amigo. Para incluir ele na roda com toda a elegância, a Marie diria Thomas, je vous présente mon ami, Paul. E se a situação for super descontraída, um simples voici Paul resolve tudo. É exatamente assim que a gente encaixa esses blocos na vida real. E aqui vai uma dica de ouro, extraída diretamente das fontes. Na hora das apresentações formais, se pintar qualquer dúvida sobre a idade ou estado civil de uma mulher, vá de madame. É sempre, sem exceção, a aposta mais respeitosa. O termo mademoiselle caiu bastante em desuso ultimamente, viu? O motivo é simples. Ele meio que obriga as mulheres a declararem o estado civil logo de cara, enquanto os homens usam o monsieur o tempo todo, sejam eles casados ou não. Então, para não errar na etiqueta moderna, na dúvida é madame. 3. Verbos e perguntas essenciais. Entramos na fase de interrogação da conversa. Para manter qualquer conversa viva, a gente precisa dos motores do idioma, que são os verbos. Os pilares absolutos aqui são o être, o nosso ser e o estar, e o aller, o verbo ir.
A base vital é je suis, tu es, il est, para descrever quem somos ou como estamos, tipo je suis brésilien. Já para movimentos e intenções, a gente usa je vais, tu vas, il va. Por exemplo, je vais à Paris ce week-end. Pegar bem essas conjugações irregulares é super importante para não escorregar, tipo confundir o som do je suis com o je, que é o verbo ter. Além desses dois gigantes, verbos como faire, para fazer, e prendre, para pegar ou tomar aquele café, salvam vidas num bate-papo. Dominando isso, a gente não se perde nas próprias frases. Mas claro, os verbos sozinhos não fazem milagre. A gente precisa daquelas palavras mágicas para mostrar interesse na outra pessoa. Qui, que, quand, où, pourquoi, comment e combien. Vamos dar vida a isso na prática. Usando o où, a gente pergunta naturalmente où habites-tu, quer dizer, onde você mora. Pro pourquoi, uma pergunta excelente de festa para quebrar o gelo é pourquoi étudies-tu le français? E, não podia faltar, o bom e velho comment ça va, para saber como as coisas estão. São essas perguntinhas precisas que transformam aquele silêncio constrangedor numa troca super rica. 4. Perguntando sobre o tempo com o foco especial na palavrinha depuis. Chegamos na estrela dessa etapa, o depuis, uma parte da gramática que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, mas a definição é clara. Ele é uma ponte no tempo. Ele liga uma ação que começou lá atrás, no passado, e que continua firme e forte, rolando agora, no presente. Sabe um exemplo clássico? Morar numa cidade. Se a mudança aconteceu há anos e a pessoa ainda mora lá, o depuis entra em cena perfeitamente. Mas, pessoal, prestem muita atenção nessa armadilha aqui, porque é nela que a gente, que fala português, costuma cair. A fórmula francesa é rígida. Depuis exige ser seguido de um verbo no tempo presente. A nossa intuição sempre tenta forçar um passado, sabe? Algo como eu estive morando ou eu morei desde. Em francês, a lógica é outra. Foca na continuidade. Se ainda está acontecendo agora, o presente é obrigatório. Mudar essa chavinha mental é incrível para dar um salto na fluência. Para colocar isso lado a lado na prática, imagina a cena na festa e a gente quer saber o ponto exato de início de uma história. A pergunta seria, depuis quand travaillez-vous ici? Ou seja, desde quando? Focando numa data. Agora, se a ideia é saber a duração, o tempo total, a gente muda para depuis combien de temps habites-tu à Nice? E a resposta, obedecendo aquela nossa regra de ouro do presente, vem super natural. J'habite à Nice depuis 3 ans. Simples, elegante e sem erros. 5. Expandindo com conjunções, porque a gente precisa elaborar melhor essa história. A conversa já está fluindo, mas a gente não quer soar como um robô disparando frases de 3 palavras, né? O segredo mora nas conjunções. Temos as coordenativas, como e, mais e ou. E aqui vai uma curiosidade maravilhosa para quem estuda espanhol. Sabe aquela complicação imensa para diferenciar pero, sino e sino que na hora de expressar contraste? O francês simplifica essa vida de um jeito glorioso. Na grande maioria dos casos, a gente resolve a oposição simplesmente com a velha e boa amiga mais. Além delas, temos as subordinativas, tipo parce que e quand, que criam uma dependência na frase e dão um ritmo super legal. Olha que chique fica uma frase longa com elas. J'étudie le français parce que je veux habiter à Paris quand je serai plus vieux. O uso estratégico dessas ligações é o que traz aquele brilho de fluência. 6. Refinando com preposições. Aquele toque de mestre para fechar o pacote. Para fechar nossa construção, temos uma regra estrita da gramática francesa, mas que soa lindo. Se as preposições a, de ou em vêm antes de vários itens numa lista, elas precisam ser repetidas antes de cada um. Na nossa língua, a gente falaria rapidinho na Itália e Grécia, mas em francês é imperativo dizer en Italie et en Grèce. Repetir essa preposição mostra um controle sensacional sobre a cadência deles. E não esqueçam de rechear o vocabulário com as preposições de lugar para se virar bem na festa. Sur para sobre, sus para debaixo e dans para dentro, fundamentais para apontar onde é que colocaram os aperitivos. E agora o nosso grande finale. Olha só como tudo se encaixa brilhantemente nessa frase. Bonsoir, madame, je m'appelle Nicolas, je suis ici en vacances depuis une semaine et je vous présente mon ami car il voulait vous rencontrer. Vamos analisar isso como comentaristas esportivos acompanhando a jogada perfeita. O cara abre com bonsoir, lendo o clima da noite. Usa o título madame, super respeitoso. Acerta em cheio no depuis, ancorado no verbo être, no presente, para marcar o tempo de uma semana. Usa a conjunção e para somar a ação de forma fluida e fecha explicando a aproximação com toda a classe usando o car. Gente, é um absoluto sucesso social executado numa tacada só.
Depois dessa, fica muito claro que sustentar uma conversa rica em francês não é nenhum passe de mágica concedido a poucos, né? É só aplicação de blocos estruturados que qualquer um de nós pode dominar. Então, para encerrar a nossa exploração de hoje com um pequeno desafio mental, com esse roteiro afiado e todas essas ferramentas em mãos, quem será a primeira pessoa a receber um inesquecível e confiante bonjour no próximo evento de vocês? O mundo real e as grandes conversas estão lá fora esperando. Muito obrigada por acompanhar a nossa análise visual de hoje e a gente se vê na próxima.